Estamos de volta com o debate dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Nesta noite, estamos conhecendo de maneira mais detalhada as ideias e propostas de Nelson Marquesan Júnior e Sebastião Melo, ao vivo também nas rádios Band News FM 99,3, Bandeirantes FM 94,9 e AM 640, pelo aplicativo Band Rádios e na internet na página band.com.br/rs. A cobertura se estende no Facebook e no Twitter da Band. Esse debate está disponível com audiodescrição, closed caption e libras. Vamos às regras deste quarto bloco. No quarto bloco é a hora da participação dos eleitores. Perguntas feitas via Twitter com a hashtag Debate na Band RS ao longo do dia foram selecionadas pela coordenação do projeto de eleições da Band, obedecendo a critérios jornalísticos. Serão 8 perguntas ao todo. Para cada questionamento, o candidato terá 2 minutos para a resposta. A primeira pergunta é: o novo prefeito irá permitir que a passagem de ônibus aumente e o passe livre para estudante? Como fica? Quem responde é Sebastião Melo. Bom, primeiro eu quero dizer que eu vou ser um prefeito que vou cumprir contratos. Porque não cumprir contratos é espantar investidor. Eu quero dizer que o nosso governo, depois de 200 e tantos anos, fez uma licitação. Aliás, não fizemos uma, fizemos 3 licitações. E essas 3 licitações, 2 foram dadas desertas e uma houve ganhadores. Os consórcios foram formados. E lá está estabelecido a forma de reajuste das passagens. Então, nós vamos cumprir os contratos. Agora, eu quero dialogar um pouco mais nesse tema, porque é o seguinte: hoje, 32% do nosso cidadão que anda no sistema não paga o sistema. E eu não estou dizendo que tenha injustiça sobre isso, mas eu quero dizer que isto eleva a questão da passagem. Segundo, eu quero dizer o seguinte, de que nós precisamos buscar em Brasília a aprovação de um projeto chamado ReiTube, que isenta aquilo que diz respeito ao transporte coletivo. Por exemplo, o óleo diesel, as carrocerias, os pneus. Isso, na minha avaliação, é um equívoco do Brasil. Os governadores são contra porque os governadores não querem perder o ICMS do óleo diesel. Mas ela tem que acontecer, porque o transporte público no Brasil é muita necessidade de milhares de pessoas. Mas eu quero dizer também que uma cidade não pode ter apenas transporte de ônibus. Tem que ter Uber, tem que ter outros aplicativos, tem que ter táxi, tem que ter lotação, que, aliás, o serviço de lotação nosso é de excelência, mas tem que ter também uma integração com a região metropolitana. E eu quero afirmar aqui com muita responsabilidade de quem conhece esse sistema. Eu quero entregar, se for prefeito, até o final do meu mandato, a integração do bilhete único com a Grande Porto Alegre, porque vai facilitar a vida do trabalhador que mora lá e trabalha aqui, e do trabalhador que mora aqui e trabalha lá. Obrigado, candidato. A segunda pergunta é: quais as propostas para o Cais do Porto, construção da sede da OSPA e sobre os moradores do viaduto Borges de Medeiros? Isso é uma pergunta. Quem responde é o candidato Nelson Marquesan Júnior. Aqui foi incluída na pergunta a sede da OSPA, que é estadual, mas o candidato fica à vontade caso queira responder sobre o que o prefeito pode contribuir nesta obra. Candidato Nelson Marquesan. Bom, eu vou iniciar respondendo o que ficou passado lá, só para não deixar aqui que o vice-prefeito Sebastião Melo faça ofensas a pessoas que não estão aqui para se defender. O vice-prefeito ofendeu o PTB, porque está me apoiando, ofendeu o Partido Progressista, porque está me apoiando. Enquanto estava no seu governo, quando havia hipótese ainda de apoiá-lo, ele não fez ofensas nenhuma a esses partidos. É muito triste. Eu quero dizer que eu respeito todos os partidos, inclusive aqueles que não estão me apoiando. E eu quero reconhecer o ato de grandeza do Maurício, que fez muitas críticas a mim no primeiro turno, e eu as respeitei. Achei normal, é normal na política discordar e fazer críticas, sugerir, construir. E quero dizer que eles fizeram um trabalho na saúde e aceitam as minhas críticas. Mas eles estão dentro do governo, seria muito mais fácil ficarem lá. Não, estão dentro do governo, não querem trocar por cargos, vice-prefeito Sebastião Melo, e querem uma proposta nova. Reconheceram que estão lá dentro, que é possível, é necessária a mudança em Porto Alegre. Parabéns ao PTB por esse ato de grandeza e ao Partido
progressista. No que se refere ao Cais do Porto, nós teremos atitude, porque é inacreditável que há 4, 8 e 12 anos se fale no Cais do Porto e a Prefeitura não tome atitudes para avançar nisso, assim como não fez no Estaleiro Só, assim como nós temos 70, 80 quilômetros de orla do Guaíba e eu pergunto à senhora, aonde a senhora e os senhores podem tomar um chimarrão com segurança e conforto na beira do Guaíba? Não pode, porque a Prefeitura não se preocupa. Eu vou olhar a nossa cidade com os seus olhos, com os olhos do cidadão e não com os olhos de dono da cidade, de dono da Prefeitura ou de dono dos partidos. Obrigado, candidato. O próximo questionamento é: qual sua opinião sobre a escola sem partido? Quem responde agora é o candidato Sebastião Melo. Bom, primeiro eu quero dizer que eu não desrespeitei nenhum partido e muito menos membros desse partido que eu tenho muito respeito. O que eu disse, eu repito. Com esses partidos que estão no governo, ele propõe mudança. Ele diz que é o novo. É o que eu repito. O senhor não é o novo. O senhor é uma roupa nova com discurso velho. Isso é o que o senhor é. Tá? Segundo, vou responder o tema com muito prazer. Eu acho que a escola é um espaço de diálogo, de formação de todos e de respeito de todos. Eu não concordo em botar mordaça em nenhum lugar. Eu sou um democrata. Quem olha para a minha história vai ver que eu fui um jovem rebelde, até porque juventude sem rebeldia é velhice sem futuro. E eu entendo que o espaço da escola é um espaço de construção. Então eu sou contra qualquer tipo de legislação que venha impedir qualquer diálogo na escola. Por exemplo, né, a universidade, seja a escola pública, seja a escola privada, eu entendo que esse é um tema, não é, que precisa, tem hoje debate na Assembleia, na Câmara de Vereadores, no Congresso Nacional, mas eu queria aproveitar para falar de educação. Olha, nós temos hoje uma rede, né, que 72% tem contraturno. Eu quero dizer que vou trabalhar muito com a minha vice Juliana Brizola, muito, para que a gente atinja 100% do ensino integral do contraturno. E vou trabalhar a educação empreendedora, porque só empreende quem sabe, quem aprende lá na escola. Então eu vou dar uma atenção muito especial para essa gurizada aprender, porque a dignidade do ser humano é com o trabalho. Mas mais do que isso, eu também reconheço, esse debate já foi feito em vários momentos, nós precisamos carregar no português, carregar na matemática, nós incluímos, e agora é hora de qualificar. E eu quero dizer que vou fazer isso porque tenho convicção que esse aluno lá da ponta, ele tem todas as condições como qualquer aluno dessa cidade. Obrigado, candidato. A próxima pergunta é: qual sua posição quanto às secretarias serem presididas por servidores de carreira e não por vereadores ou outros políticos? 2 minutos para a resposta de Nelson Marquesan Júnior. Porto Alegre é a cidade, é a capital que tem o maior número de secretarias, só se iguala a São Paulo, que tem o mesmo número de habitantes que todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente, nós temos muitas secretarias para atender, para buscar, para comprar o apoio de partidos políticos. Eu quero dizer à senhora e ao senhor que está me escutando, tenha a mesma tranquilidade que eu tenho. Não há nenhuma secretaria negociada em toda a nossa chapa, em todos os partidos e com todas as pessoas que estão nos apoiando. Não há um cargo negociado, não há uma função gratificada negociada, não há uma troca, não há um espaço específico para alguém fazer o seu negócio, para alguém cuidar dos seus interesses, não há um espaço, um nome que tenha sido, olha, este nome é importante. Então, a senhora e o senhor que fizeram essa pergunta, tenham a certeza que nós teremos o melhor secretariado, os melhores técnicos de cada área, que também podem ser políticos, se tiverem habilidades técnicas e políticas somadas, para que ele traga o resultado, porque na educação os nossos resultados estão entre os piores do Brasil. Na segurança pública estão entre os piores do Brasil. Eu não vou olhar com os olhos de um partido ou de um prefeito que quer comprar apoio. Eu vou olhar cada situação, cada problema que a senhora tem, que nós todos temos no dia a dia, com os seus olhos e ter a atitude necessária, com todo o despreendimento. Aliás, todos esses que vieram nos apoiar, vieram pela mudança, porque o que está aí é da política antiga e cumpriu o seu papel, foi importante,
mas não atende mais aos problemas reais e atuais da nossa cidade nem do Brasil. O Brasil está mudando, o Brasil inteiro está percebendo que precisa mudar. E isso foi o resultado em várias cidades do Brasil. Aqui também o resultado deve ser pela mudança. Obrigado, candidato. A próxima pergunta é: há muito tempo a EPTC deixou de prestar serviço à população e vem fazendo emboscada ao motorista de Uber. E aí o eleitor pergunta: Capelari segue na EPTC? Quem responde é o candidato Sebastião Melo. Bom, primeiro, eu quero dizer o seguinte: cidadão, o senhor acredita que o PP está apoiando o deputado Nelson Marquesan e não vai participar do governo? O senhor acredita que o PTB está apoiando o deputado Marquesan e não vai participar do governo se ele ganhar a eleição? O senhor fique com esse questionamento aí, né? Quer dizer o seguinte, em 97, o Brasil, através dos seus legisladores, tomaram uma decisão de municipalizar o trânsito nas cidades brasileiras. Eu quero dizer que isso foi um acerto. Por quê? Porque quem cuidava do trânsito eram as polícias militares. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul é que cuidava do trânsito. Então, isso tem um acerto. Eu quero dizer, né, a esta pergunta, de que o trânsito de uma cidade é muito importante. A IPTC tem um papel muito significado na cidade, né, para cuidar do transporte coletivo, para cuidar das lotações, para cuidar dos táxis e para cuidar do trânsito em geral. É claro que essa questão do Uber, vamos falar sério aqui, vamos falar a verdade. Agora, aliás, o deputado Melo Marquesan vai ter um problema, porque o relator da matéria lá é apoiador dele, o vereador Janta, que é totalmente contra o Uber, ele é a favor do Uber. Quer dizer que eu sou a favor do Uber e de todos os demais aplicativos. Agora, o que não pode é buscar briga entre taxistas, estimular. Eu quero dizer o seguinte: o governo novo vai fazer mudança. É claro que eu vou fazer mudança, vou fazer rodízio em todas as secretarias. Primeiro eu vou acabar com 30% delas. E vou acabar com o sombreamento. Por quê? Porque na experiência de vice-prefeito, com a dificuldade financeira que tem a cidade, tem que enxugar a máquina, não tem outro caminho. E é claro que eu vou fazer mudanças em todas as secretarias, também na IPTC. Mas eu quero dizer que o Capelari é um bom secretário, cuidadoso, zeloso, e ele cuida de uma coisa fundamental, que é vida. Obrigado, candidato. A próxima pergunta é: o que pensa em fazer em relação aos hospitais Porto Alegre, Parque Belém e Petrópolis? A sua resposta, candidato Nelson Marquesan Júnior. Bom, apenas para esclarecer, a senhora não precisa acreditar, porque eu não disse que o PTB ou que qualquer outro partido vá participar ou não do meu governo. Todos são bem-vindos, com seus melhores quadros, que cumprirem uma certificação inicial e que souberem que, se não cumprirem as suas metas, serão demitidos. Mas eu vou demitir os CCs. Eu acho que o Fortunati adora CC, porque o Melo só vai demitir daqui a um ano. Ele reconhece que tem muito, mas não deu para demitir. O Fortunati adora. Reconhece que tem muitas secretarias, mas não deu para demitir. O Fortunati adora secretarias. O Melo não. Ele vai demitir quando ele virar prefeito. E os sombreamentos, então, tem um monte de secretarias sombreadas. É um governo incompetente, mal administrado. Tem muito sombreamento. Mas, a partir de janeiro, tudo vai mudar. Tudo vai mudar quando o Melo assumir. Eu quero dizer que eu demitirei, sim, o Capelari no primeiro dia, porque fazer emboscada para Uber não é correto, não é moral. A EPTC tinha que estar buscando carro roubado, carro furtado, ajudando na segurança, motorista embriagado, motorista com alguém escondido no porta-mala, preso, sendo raptado. Sim, o Capelari vai embora no primeiro dia, e toda a diretoria que usa a EPTC para interesses aí privados ou quaisquer outros que não são o seu interesse. E quero dizer que nos hospitais nós temos sim, a Secretaria tem que negociar mais. Enquanto o Rio Grande do Sul aumentou o número de leitos em todo o estado, Porto Alegre diminuiu o número de leitos nos últimos anos. Então nós vamos sim conversar com esses hospitais, em alguns reabrir, e em outros nós vamos profissionalizar, vamos acertar com os profissionais que já estão a sua qualificação e a colocação de mais médicos e mais tecnologia para a gestão. Nós podemos sim resolver e avançar muito no problema da saúde, desde que a prefeitura e não só a secretaria tome isso como uma meta sua. E é a nossa meta. Obrigado, candidato. O próximo questionamento é:
quais as propostas para reduzir o número de animais abandonados e para termos uma cidade mais sustentável? Candidato Sebastião Melo. Olha, eu vou entrar no tema, mas dizer que de CC o deputado Marquesan é professor, viu? Ele é oposição só quando disputa a eleição. Quando termina a eleição, ele faz indicações para os governos. Aqui, em Porto Alegre, os seus aliados também são especialistas em indicar. E lá no governo do Estado está cheio de CCs do PSDB indicado pelo deputado Marquesan. Então, em matéria de CC, o senhor é especialista e pode até dar aula. Tá? Deixa eu dizer o seguinte, a primeira capital do Brasil a ter uma secretaria dedicada aos animais é Porto Alegre. Eu quero dizer que, como vereador, eu fui autor da Lei das Carroças, que, aliás, é um programa que está dando muito certo, que é acolher esses trabalhadores, né, que para outras atividades, para os galpões de reciclagem, para outras atividades, né, laborais. E a SEDA vem dando muito certo, porque ela está instalada lá na Loma do Pinheiro e agora tem um hospital que está quase terminando e que vai dar um salto enorme. E lá é o SUS dos animais. Lá nós não atendemos quem tem renda alta ou quem tem renda média. Lá é para atender lá o cidadão da Vila Popular. As castrações vão até lá, cuida disso. Então, a SEDA no nosso governo vai ser ainda mais potencializada, a política da defesa do bem-estar animal. Quanto à sustentabilidade, eu quero dizer o seguinte, a nossa cidade hoje separa lixo em todos os bairros, os caminhões passam em todas as ruas que permite passar caminhão. A nossa cidade hoje é uma cidade que trata 70% do seu esgoto. A nossa cidade é uma cidade que tem 1.300.000 árvores, uma cidade que tem 9 parques, tem unidade de conservação. Então, não há nenhum parâmetro de sustentabilidade que, em qualquer lugar do mundo que diga esta cidade é sustentável na sua inteireza. Mas eu posso dizer que Porto Alegre atende muito os padrões de sustentabilidade graças ao seu povo, à sua gente e os ecologistas. Obrigado, candidato. A próxima pergunta é: qual o plano para a cultura em Porto Alegre? Vamos ouvir a resposta do candidato Nelson Marquesan Júnior. Na área cultural, Porto Alegre reduziu as suas atividades, seja de espaços de eventos musicais, de eventos de artes cênicas, de eventos teatrais, de eventos ao ar livre. Nós tivemos uma diminuição nos últimos anos e isso é evidentemente uma questão de saúde mental, é uma questão de estímulos ao emprego, de iniciativa a uma indústria sem chaminé, que nós chamamos, que é a indústria criativa. E Porto Alegre é uma das cidades, uma das capitais que tem as maiores estruturas municipais em número para que se possa aproveitar na questão da cultura. Um dos reflexos, uma das causas disso é a questão financeira da prefeitura, que vem se degradando ao longo dos anos. Nós somos a 17ª capital de 26, em número de 26 capitais, em número de crescimento da receita. Nós somos a 18ª capital de 26 em número de investimento público no percentual da receita corrente líquida. Então, nós deixamos de estimular, seja com recursos públicos, seja com parcerias público-privadas, seja com a segurança, que é essencial para isso, as atividades culturais no nosso município e justamente aqui, na capital, em Porto Alegre, que é uma cidade viva, é uma cidade que tem essências culturais, é uma cidade que tem vocação cultural. E essa é uma das nossas metas, que todas as pessoas possam se realizar, muito especialmente nesta nossa vocação, que é uma vocação explícita para a cultura, para a inovação, né? E nós então buscaremos isso, Sérgio, com todos os incentivos possíveis após recuperarmos as finanças da nossa cidade. Obrigado, candidato. Encerramos agora o penúltimo bloco do debate. Depois do intervalo, as considerações finais. Eleições 2016 na Band. Olho no seu candidato, olho no voto.